Olá, meus caros, nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre o Bloco K, que é um negócio sério e que todo mundo precisa, contadores e empresas, se preparar bastante para atender. Vou dar um contexto para essa história toda. O tal do Bloco K, na verdade, ele faz parte de um projeto muito maior que já está em vigor há muito tempo, que é o tal do SPED. Você já deve ter ouvido falar. O SPED é o Sistema Público de Escrituração Digital e que já está implantado. Esta questão do Bloco K faz parte de um módulo do SPED que chama EFD, que é a Escrituração Fiscal Digital. Todas as empresas já estão entregando a EFD. A sua empresa, você, por exemplo, que é cliente aqui da Sevilha Contabilidade, você já está entregando a tal da EFD, talvez você nem saiba, mas a gente faz a escrituração fiscal digital aqui e transmite para o governo a escrituração fiscal digital da sua empresa. O que muda então? Se a gente já faz a transmissão da EFD, qual é a novidade? A novidade é que agora tem um pedaço novo, um bloco novo de informações que precisarão ser entregues a partir de janeiro de 2016, que é o tal do Bloco K. O que vai nesse Bloco K, pessoal? No Bloco K vão informações relativas ao controle da produção e do estoque. Parece uma coisa fácil. Falando assim, parece que é moleza. Bom, tá bom, vocês já estão entregando o EFD, então basta agora só passar a entregar o EFD com mais essas informações. Mas a coisa é muito complexa. Deixa eu explicar para vocês. Primeiro, contando para vocês quais são as empresas que vão estar obrigadas a preencher as informações deste Bloco K, como eu disse, as informações relativas ao controle da produção e do estoque. Atualmente, a legislação obriga a entrega do Bloco K para as empresas que não são optantes do Simples, portanto, aquelas que são do lucro real ou do lucro presumido, e que atuam nos segmentos de indústria, em atividades equiparadas à indústria, como, por exemplo, os importadores, e para os atacadistas. Então, se você tem uma indústria, é equiparado à indústria, ou se você é um atacadista e não é optante do Simples, você está obrigado, a partir de janeiro de 2016, na hora de entregar a sua EFD, incluir as informações do Bloco K que tratam de controle da produção e do estoque. O que é que vai lá dentro? Vão, como o próprio nome diz, dados relativos ao seu estoque e ao seu processo produtivo. Nós já enfrentamos, a bem da verdade, e você que é industrial sabe disso, uma dificuldade enorme para controlar estoque, né? Para quem está no segmento de indústria, controlar estoque é uma missão bastante complicada, porque são muitos itens, né? E você compra uma coisa e vende outra. Você compra placas de metal, por exemplo, recorta e vende peças. Durante o processo de produção tem perdas, eventualmente em virtude do corte ou mesmo em virtude de falhas de produção. Então eu sei, porque acompanho com vocês clientes há muito tempo essa questão, que é muito difícil controlar estoque, somente o estoque. Então, quando a gente fala de estoque, só para te deixar bem claro, o que acontece? O estoque é assim, eu pego o dia 31, por exemplo, de janeiro, paro no dia 31 de janeiro, vou lá na minha prateleira, olho tudo que está no meu estoque no dia 31 de janeiro e faço uma relação. Então, o estoque é uma fotografia, né? Eu vou num determinado momento e olho o que está lá no meu estoque. Simplesmente para saber exatamente o que uma indústria tem no estoque, eu sei muito bem que já é difícil. Eu sei que você, industrial ou equiparado à indústria, mesmo os comerciantes, já têm dificuldades para um simples controle de estoque. Mas o Bloco K, além de ter essa informação, então no Bloco K eu tenho que fornecer essa fotografia do dia 31 de janeiro, do dia 28 ou 29 de fevereiro, enfim, do último dia de cada mês. Mas além disso, no Bloco K eu tenho que descrever todo o meu processo produtivo. Você não ouviu mal, não, você ouviu muito bem. Você vai ter que descrever todo o teu processo produtivo, incluindo questões como, por exemplo, os itens que você consumiu durante o processo de produção. Então vamos imaginar o seguinte, que você fabrica uma caneta. Vamos pensar que a tua empresa é uma indústria que fabrica canetas. Teu processo de fabricação, se for muito simples, ele talvez possa ser alguma coisa assim. Você compra a tampa de um fornecedor, você compra aquele tubinho plástico de outro fornecedor e você compra aquele cartucho com a tinta de um terceiro fornecedor. Então você compra 3 itens que no seu processo de produção você unifica montando a caneta. Você pega o tubinho transparente, bota aquele cartucho de tinta e coloca a tampa. Você vai ter que, no Bloco K, ser capaz de descrever. Este mês, durante o meu processo de produção, eu consumi 500 tampas, 500 cartuchos e 500 tubinhos com a tinta. E com isso montei 500 canetas. Para este processo que eu estou te dizendo, até que nem está tão difícil, mas pensa aí no seu processo industrial que deve envolver
corte, dobra, deve envolver aquecimento, mistura de produtos. Então tem uma série de detalhes importantes. Para funcionar bem, você vai precisar ter na sua indústria, para você ser capaz de fornecer as informações do bloco K para o governo, você vai ter que ter na sua indústria um controle do processo de produção, que a gente normalmente chama de ordem de produção. Então, o que é uma ordem de produção? Você que é industrial conhece até melhor do que eu. É um processo através do qual você manda a fábrica fazer 500 canetas. E a partir dessa ordem de produção, você dispara o consumo de vários itens. Então tem que ir lá no almoxarifado, pegar 500 tampas, 500 tubos e 500 cartuchos com tinta. Esse processo de ordem de produção vai ter que ser controlado na sua empresa, ele tem que ser registrado eletronicamente, então você precisa de um software para fazer isso, você precisa de um programa de computador para fazer isso, e este programa de computador vai gerar as informações relativas a esse processo produtivo. Tem uma série, além de... Bom, só isso já é bem complicado, né, pessoal? Só isso eu sei que você já deve estar até preocupado com como é que você vai tratar. Mas, além disso, tem uma série de outras questões com as quais nós precisamos nos preocupar. Nós, inclusive, fizemos aqui na Sevilha uma palestra falando sobre o Bloco K. Se você procurar no nosso canal no YouTube, você vai encontrar a palestra também, recomendo que você assista. Mas eu vou bem resumidamente aqui te dar alguns itens que nos preocupam. Por exemplo, primeiro, você vai ter que fornecer dados relativos ao consumo padrão da tua empresa. Ou seja, quando você produz uma caneta, que itens são consumidos como padrão. Mas às vezes, eu sei, esse consumo ele varia. Tem casos em que o processo produtivo consome mais matéria-prima, dependendo, por exemplo, da temperatura. Ou se houverem falhas no processo produtivo, você perde matéria-prima. Tem uma série de controles que o teu software de controle de produção vai precisar controlar, vai precisar gerar informações e vai precisar colocar no bloco K da escrituração fiscal digital. Muito bem, para você que é cliente da Sevilha Contabilidade, o nosso pessoal já está trabalhando, já está falando com você, nós já estamos fazendo uma série de ações para criar as adaptações necessárias. Mas eu quero recomendar a você, procura o seu pessoal de TI, implanta o módulo de controle de estoque do sistema que você tem na sua empresa, porque somente através de um módulo eletrônico de controle de estoque a gente vai conseguir atender as exigências do bloco K, tá bem? Se tiver dúvidas sobre esse tema, você que é nosso cliente, liga aqui, fala com o pessoal da área fiscal para que você tenha mais informações ainda a respeito desse assunto. Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.